Olá, mais uma noite aqui com estudo de livro, terapia cognitiva orientada para a recuperação, tá? De transtornos mentais desafiadores, de Aaron Beckman, Paul Graham. E hoje a gente vai fazer um estudo de caso de toda a parte um desse livro, né? A parte um que foi até o capítulo 6, se não me engano. A parte 1, que foi até o capítulo 6, fortalecendo o modo adaptativo, onde a gente vê toda aquela seta. E hoje, então, a gente vai estudar o caso de Jack, que é uma das personagens que ele traz no livro. Tá? Ele, inclusive, coloca no livro exatamente a apresentação que eu vou estar trazendo agora. E a gente vai estar falando cada parte da seta para preencher o mapa da recuperação. Então, bora lá. É, e você está vendo aqui que são muitas letrinhas, mas vamos por parte deles, tá? O mapa da recuperação é exatamente aquela evolução no tratamento com aquele indivíduo, onde a gente só pode passar de um step para o outro no momento que ele já está consolidado, né? Então, isso daí está claro no nosso estudo. A outra situação é que o mapa da recuperação, como nós vimos, acaba sendo um histórico desse encontro, né, desse lidar com esse indivíduo. Tirando um pouquinho da palavra tratamento, a gente está falando com esse lidar com esse indivíduo, com esses encontros que a gente tem com ele. E a evolução que tem. E o mapa da recuperação, também resgatando, pode ser preenchido, inclusive pelo próprio indivíduo, quando ele está na sua melhor self. Mas quando ele não está, lembra que o mapa da recuperação é exatamente todo um roteiro de como que a gente vai seguindo e vai revalidando junto com o indivíduo, tá? Toda a situação para buscar o modo adaptativo desse sujeito. Então vamos lá. Acessando e energizando o modo adaptativo, que são aqueles primeiros dois quadrados dentro daquela seta que nós vimos. Então, para acessar, é exatamente criar essa conexão e começar a vislumbrar o que aquele indivíduo, o que desperta aquele indivíduo algo de bom. Então, quando a gente fala em interesses e formas de engajar, na Jack foi o artesanato, artes e confecção de bijuterias, né? Então, lembrando que quando a gente vai falar da parte de interesse e forma de engajar, a gente resgata como a pessoa é na sua melhor condição. Lembra aquele melhor self? Então, como a pessoa é na sua melhor condição. Os interesses compartilhados, o que pode ensinar para a gente, psicoterapeuta, né, ou para o outro, e como que ele pode nos ajudar. Então, quando a gente fala na parte de interesse e engajar, é exatamente esse gancho que motiva esse sujeito a desenvolver a compreensão de quando as coisas estão indo bem. Ou que quando ele estava fazendo, né, como que era essa sua melhor condição. O Becker fala, né, que crenças positivas são ativadas durante o modo adaptativo. E muitas vezes ele não vai falar, mas a gente vai perceber como psicoterapeutas, né? Como a pessoa se vê, como vê os outros, como vê o futuro. E aí você começa a supor, porque aqui ainda é uma suposição, né? Que aquela pessoa ela consegue ser capaz de desenvolver determinada coisa, ela consegue ser suficiente de fazer algo em determinada situação, de ensinar alguém, né? Que ela se sente muito positiva, ela vê que numa roda de conversa, você vê que ela exala ali uma relação, ela consegue falar. Então, perceber essa crença ativada, né, no modo adaptativo, inicialmente a gente utiliza de hipótese, mas à medida que a gente vai conhecendo esse indivíduo, a gente vai simplesmente confirmando essas hipóteses do que a gente vai trazendo de novo dentro de todo um convívio com o sujeito, tá? E aí a crença de Jack era a suposição que eles trouxeram é que eu sou capaz e sou habilidosa. Por quê? Porque ela disse que confeccionava a bijuteria. Então eles colocaram aí uma crença possível de ela ser é, a, capaz e habilidosa. Então, até o momento, a gente acessou e energizou o modo adaptativo. Lembrando que a gente só passa para as aspirações no momento que essa ponte está construída. Tá? Quando a gente fala de ponte construída, a gente está falando exatamente daquela que já não é seta, é escada. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. A gente só vai passar para um novo step no momento que a gente vencer essa barreira, tá?
Vencendo essa barreira, a gente tem aí as aspirações. Lembra que a aspiração é exatamente a mola mestra, é onde divide exatamente esse momento ou de recuar ou de avançar, porque é ali que vai desenvolver toda. Ah, achei. Está na página do livro 13. É a abertura, né? Acessando o modo adaptativo, energizador e conexão. Então a gente só vai partir para as aspirações quando a abertura e a ponte for estruturada. Tá? A ponte é a missão compartilhada, o que estamos colaborando juntos, o que eu e ele podemos fazer juntos para construir a aspiração, tá? Então quem não lembra, é essa partezinha aqui, ó. Procura no livro, tá? Ou então retoma lá nos capítulos, logo no início dos capítulos. Então, isso daí, a gente está vendo a seta, a gente já está vendo o mapa da recuperação. Lembra quando eu falei que a gente vai juntando isso tudo? A gente está vendo a seta, a gente está vendo como que a gente coloca essa seta nesse mapa da recuperação, e a gente está vendo quais são essas escadas que nos levam à construção desse mapa. E aí, para as aspirações? As aspirações, a gente vai buscar esses objetivos. Na Jack, ela colocava, né? O psicoterapeuta, ele colocou que ainda não era conhecido, precisa desenvolver mais. O que poderia significar uma crença sobre trazer pessoas em voltas dos mortos. Ela falava muito isso, né? E que ela tinha alguma coisa desejada por ali. E sempre trazendo aí a bijuteria. E se a gente lembrar, no caso Jack, que quem leu o livro, né, vai lembrar, que ela tratava os mortos, mas ela dizia que queria presenteá-los. Então, por isso que teve aí essa ponte de começar a ter essa significação, que é a minha setinha aqui, ó, o significado de atingir um objetivo. Então, ela falava dos mortos, aí a gente começou a entender, colocando como suposições, até então era suposição, para ver se gerava uma conexão, que é a questão de fazer as bijuterias e dar de presente para um lar de idosos, né? Para os idosos numa casa de repouso. E aí foi o poder, trazer o poder da importância para ela, se isso daí realmente era significativo, e a capacidade que a Jack tinha para desenvolver isso, né? Vou tirar vocês daqui, então qualquer coisa abram o microfone, tá? Porque eu não estou vendo vocês. Então, ele coloca qual seria a melhor parte dessa aspiração. O que ele veria a si mesmo ou os outros se realizasse essa aspiração? Como ele se sentiria fazendo essa aspiração? Então, os significados são os aspectos mais importantes da aspiração, mesmo que distante, né? Essa aspiração, mas que começa a expandir e ter aí a questão de concretude, de começar a realizar isso para ir para um novo step, tá? Ele fala mais aqui: os significados podem ser associados todos os dias, mesmo que as aspirações mudem com o tempo. Então, por que isso? Sabe-se que a Jack, ela tem esse desejo de ser útil, né, capaz, habilidosa, ser útil, e ela tem aí, a gente levou aí uma suposição de exatamente agradar o outro. Então, mesmo que surja outras aspirações, a gente resgata esse modo adaptativo da Jack para quê? Para levar para essas outras aspirações também. Porque a gente sabe que ela vai estar na melhor self dela, no melhor modo dela, quando ela está se relacionando com os outros, né? Se doando para os outros. Então, isso daí é muito importante a gente entender que a crença que existe numa aspiração, ela dali não é da aspiração, é a base da self do indivíduo. Lembra que os desafios é tudo aquilo que atravessa aquele indivíduo que leva para um modo não adaptativo, né? Disfuncional. Então, nesse momento, quando a gente fala de desafio, o comportamento do Jack, naquele caso, ela escutava muitas vozes e a ponto de reduzir a consciência do seu ambiente, ou seja, ela se prendia, além das vozes dela, o ambiente como um todo, ele se reduzia nesse desafio, né? As alucinações, né? Que é o sentir, é o escutar, e os delírios que geram uma concretude do que ela está passando, ela começa a trazer aquilo para uma realidade, justificar aquilo, porque de fato ela acredita que aquilo existe, ela não tem a menor dúvida de que aquilo existe. Então aquilo a reduz no modo disfuncional, onde ela desassocia todo o resto. Então, para tirar e resgatar isso, a gente tem
os empoderamentos que a gente viu nossos dois últimos encontros. Mas o que eu queria trazer aqui do caso Jack é que toda vez que existe esse desafio, né, o que são comportamento que ela coloca, a atual, como ela reage, a reação dela ao longo de um momento onde ela está construindo toda essa seta, né, que a gente viu aqui, que é a seta, que ela parte da aspiração, gera aí a esperança para começar exatamente a desenvolver e realizar essa aspiração, né? Então, gerar um propósito. Então, capacitá-la para minimizar ou para ela reconhecer que esses desafios necessitam ser questionados. Eles não vão desaparecer, mas a maioria não desaparece, mas eles vão ser questionados, tá? Então, para ela, a presença, né, de vozes, a questão do isolamento, ela ia muito para o isolamento, a dificuldade de comunicação verbal, esse aí é o modo disfuncional da Jaque, modo não adaptativo. Olha só, a palavra embaixo. Delírio em torno da ideia de trazer as pessoas de volta, né, da morte e gerar partes, e de gerar partes do corpo. Essa eu não lembro, eu realmente não lembro no livro. Mas a gente lendo aqui, a gente aprende, a gente vê aqui. E aí, os desafios que estão sendo colocados no caminho do trabalho, nessa direção da aspiração, ele ainda está ali. E ele precisa ter num nível minimizado para que exista uma assistência tal que ela consiga perpetuar e realizar com concretude, que no caso dessa daí é fazer bijuterias, né? E aí, quando tem desafios nas crenças, a gente também tem que entender essas crenças subjacentes, ou seja, aquela que vem, né, no momento dos desafios. E aí, a gente parte de uma suposição também, né? Os desafios acabam sendo mais concretos, eles são visuais, comportamentais. Agora, quando os desafios elas entram naquela questão do pensamento, da crença dela, como que a gente vê isso? A gente lida com suposições. Então, quando ela fala, né, as vozes estão por aqui. Ali é uma falta de controle, ela não lida com controle. E aí o que ela coloca aqui também, o que adianta fazer as coisas para os outros, porque eu vou fracassar. Olha só, ela diz que ela é capaz lá nas crenças ativadas. E aqui, devido ao desafio, as vozes, ela fala que ela vai fracassar, porque as vozes falam para ela que ela não é capaz disso. Tá? Não que eu consigo mais desfrutar das coisas que eu gostava, as pessoas não gostam de mim. Então, tudo isso são pensamentos automáticos que vão vindo para a mente dela para exatamente pegar ali a reação, né? Emoção, comportamento. Olha Becker aqui, olha TCC que a gente está falando, né? Terapia cognitiva comportamental que a gente estudou no livro passado de Judith Becker. E aí o mundo é inseguro, não tenho nada para oferecer e o outro aqui eu não consigo ver. Mas eu não sou capaz de alguma coisa. E aí essas crenças, que crenças uma pessoa pode ter sobre si mesma, sobre os outros e sobre o futuro, que contribuem para a ocorrência desse desafio. O que sentimento pode estar experimentando naquele momento? Então, toda ação vai ter reação. Isso é claro. Agora, no momento que a gente consegue, aí a gente vai para a ação de empoderamento, que é esse aqui, olha. No momento que a gente consegue construir um arcabouço para esse indivíduo, para que ele consiga sustentar melhor, mais tempo numa melhor self, ou seja, no modo adaptativo, do que no modo disfuncional, o não adaptativo, é onde a gente vai fortalecendo esse indivíduo para ele cada vez produzir, né? Produzir em prol daquela aspiração. A ação positiva de empoderamento. A ação é a estratégia que a gente vai colocar aí de intervenção, tá? A estratégia que a gente vai ajudá-lo a se deparar com esses desafios, a reduzir esses desafios, a minimizar esses desafios. E no caso da Jack, né, no mapa da recuperação da Jack, era identificar formas de ativar o modo adaptativo, e aí é pedir orientação sobre os projetos de artesanato. Então, no momento que ela está entrando, depois que entra, é mais difícil retirar. Mas no momento que ela já está vendo, que ela já começa a ficar disfuncional,
ela já parte, já vai pedir orientação sobre projetos de artesanato, ela já vai encontrar uma equipe de ajuda para fazer, tá? E uma das coisas também, perguntar a Jax e seus familiares sobre coisas que ela gostava de fazer. Lembra que dentro da ação positiva de empoderamento, a gente pode colocar próximo aquela pessoa a coisas que remetam boas lembranças. Não precisa nem ser a aspiração dela atual, mas coisas que a gente já resgatou lá nos interesses, nas conexões que a gente fez no início daquela seta, e que isso daí pode inclusive dei um exemplo no caso do autista, né? Que ele sempre tem um objeto perto dele que o reforça para retorno, né? Que o empodera. Mas isso, o livro, ele colocou, pode ser um quadro de emoções, de boas emoções, que remetam às boas emoções, que remetam às crenças dela. No caso da Jack, eles colocavam pulseiras penduradas, então isso daí remetia que ela estava imbuída a um projeto, a uma inspiração, tá? E aí, identificar e enriquecer através de através de imagens, através de objetos, tá? E aí ele fala, Becker fala no livro, que as estratégias são para exatamente transformar a crença inicial em crenças mais acuradas e úteis, e obter informações sobre o modo adaptativo ou as aspirações, né, que a gente identificou, para dar esse arcabouço. E as intervenções têm vários tipos de métodos que podem ser utilizados, como eu já falei. Como podemos aumentar as crenças positivas, trabalhar na direção da sua aspiração e significado? Ou focar em um desafio e uma crença negativa? E aí ele coloca, né, os exemplos. Acessar o modo adaptativo e reduzir esse isolamento identificar ganchos, pedir um conselho. Isso tudo foi estudado no capítulo. E ele traz aqui no caso Jack, tá? Tempo de interação mais breve, ou seja, saber que aquela pessoa, se ela está com dificuldade, né, se ela está social, então informar que vai ter o encontro e qual o melhor horário, ela conduz isso daí. Né? Aumentar o controle, oferecer o papel da liderança, olha aí a liderança, desenvolver as habilidades de estratégias de manejar essas alucinações. Por exemplo, está surgindo a alucinação, o que ela gosta de fazer? No caso, ele colocou aqui um exemplo de música. Mas o que a Jack gostava de fazer? Se eu não me engano, a Jack também tinha habilidade em qualquer tipo de artesanato. Então, poderia colocar uma massinha do lado dela, que é fácil de manuseio, e ela trabalhar em cima daquilo. Que mais aqui? Aumentar a conexão. Então, é convidar um indivíduo para que, no caso, a Jack, nesse momento, no caso, ela gostando aí de pessoas, ela poderia estar convidando ou encontrando uma pessoa, ou então indo encontrar alguém, ou então até mesmo um psicoterapeuta, e falar: me explica como você faz essa miçanga, essa pulseira, e ali começa a desenvolver. Então, vai passar por um modo disfuncional e ela vai regulando aquilo ao longo que ela vai trazendo, resgatando essas crenças com propriedade de ativar o modo adaptativo, tá? Aumentar a consciência, que é exatamente colocar ela em situações onde ela consegue lidar, porque o modo disfuncional ele pode surgir a qualquer momento, inclusive no momento onde ela estava fazendo a confecção de bijuterias, ou se relacionando com alguém, ou entregando as bijuterias com presente, e aí ele coloca que aumentar a consciência. Então, o que pode desencadear esse momento de estresse? E no caso, né, a Jack saindo, ter essa noção que para ela visitar alguém, ela tem que se preparar para aquilo. E aí é como um todo. É a questão do sono, é a questão do horário de comida, é a questão do momento de se vestir, ou então as roupas já pré-estabelecidas do que ela gostaria de vestir. Então, isso vai reduzindo o estresse daquele indivíduo, tá? Estou dando exemplos para vocês começarem a criar essas ideias. Lembra que, inclusive, no livro coloca que a gente tem que ampliar a imaginação para saber como que a gente lida com esse indivíduo? E aí, desenvolver e enriquecer as aspirações existentes. Discussão e pensamentos focados no futuro. Quando ela já está mergulhada naquele momento, desenvolver as pulseiras, no caso, ela pode entrar num modo onde ela já está fazendo aquilo automaticamente. Isso não é bom. Então, quando você começa a perceber que aquilo dali já está no modo automático, a gente precisa despertar isso daí na mente dela, tá? Ou na mente desse sujeito, a desdobrar essas aspirações. Ou então
renovar essas aspirações em outras coisas, né? Trazer outras aspirações. E aí a gente volta à estaca do acessando e energizando o modo adaptativo, tá? E sempre descobrindo o significado de cada aspiração. E fechando, essas crenças, aspirações, significados e desafios visados, né? A crença da Jack sobre essa capacidade, ela estava bem claro para ela, no modo adaptativo, que ela era capaz, né? Ela pode estar conectada. Então, quanto mais eu faço, mais eu me sinto melhor. Consigo desfrutar mais do que eu imaginava e posso fazer as coisas que costumava gostar. E ela reduz esse isolamento. E a crença do futuro para ela é essa esperança de um propósito, se eu não me engano, de sair da onde ela estava, né? Ou seja, da, dessa residência que ela estava, de tratamento. Então, a situação da Jack, quando a gente vê essa parte de crença e aspiração, a gente também traz nesse empoderamento para ela resgatar. Então, o autor coloca, transportados das seções acima, que é nas colunas acima que a gente está vendo aqui, ó, eu fazendo com a mão, mas na verdade fazer com a seta, né? Mostrar e trazer que frases onde ela completa, né? Eu estou seguro fazendo o quê? Realizando isso aumenta a minha sensação que eu sou e deixar ela complementando isso para que ela comece a tangibilizar a relação dela na construção desse futuro, tá? Eu tenho controle sobre a minha vida, para deixar o hospital, para ter independência das alucinações. Os outros me querem por perto, se importam com os meus interesses. Ter esses relacionamentos é muito importante para mim. Então, isso daí a todo momento. Você fazendo isso, você resgata o quê? Então, é trazer esse modo adaptativo, diferente da TCC, que a gente resgatava. O que está passando na sua mente agora? É diferente aqui. Aqui a gente vai falando, você realizando isso, o que traz para você? Ou seja, eu estou falando que dentro das suposições, das aspirações que a gente percebeu e que ela começou a construir, mostrar que o quão ela contribui para ela, para os outros e para o futuro dela, tá? E Então, no caso, posso. Então, no caso, as aspirações seria uma se reconectar consigo mesmo, para que através disso ela possa fazer ações e emoções prazerosas no modo em que ela possa passar por isso. então, as aspirações é o momento que a gente consegue, é exatamente esse momento que a gente consegue esse brilho no olho. Eu vou colocar entre parênteses, é onde a gente traz a esperança. E há uma transformação, no caso. É uma transformação. Eu estou tirando ela do modo adaptativo dela. Ó, vocês Sim, estão vendo a minha tela? sim, sim, Ó, então, a gente está voltando lá no acessando e energizando. sim, Nesse sim. momento, eu estou trazendo ela no acessar e energizar. Isso que você falou é exatamente aqui. É onde eu Aham, encontro esse sujeito que está perdido, que está solto, que está vazio. Então, é aqui a gente vai construindo ideias e hipóteses para gerar essa conexão. Para quê? No momento que a gente gerou essa conexão, a gente vai ver essa conexão, a gente consegue desenvolver o que nesse momento mais próximo para ele? Qual que é a aspiração? Ele vai falar, a aspiração geralmente é ligada, Francisca, ao sonho, é ligada a uma necessidade que ele tem, tá? Tirando a necessidade, não quero mais me cortar. Não, não é isso. É a necessidade no modo adaptativo. Então, eu sim. quero sair dessa residência, eu quero sair do hospital. Eu sempre gostei de dar aula, né? Eu dançava, eu adoro pintar, eu gosto da que a minha pintura, queria que minha pintura tivesse em todo mundo, no mundo afora. Então, como que eu Exatamente, consigo, né, realizar dando a ela um suporte para que ela controle suas emoções e através das suas habilidades, né, isso? sociais e educativas e criativas, para que ela se adapte a criar um sonho e a transformar isso em realidade. Exatamente. E aí, transformar em realidade passa por essa fase, que é a seta para a gente montar o mapa da recuperação, Sim, sim, tá? sim. Então, é a seta do acessar, energizar. Aqui é a inspiração, é aqui, ó, na desenvolver a Uhum, esperança que a gente vai saber das aspirações, sim, tá? E aí, entendendo a aspiração, é como que eu faço para realizar isso daí, entendendo que eu tenho desafios. Olha o mapa da recuperação, eu tenho desafios. uhum, E esses desafios vêm no momento de realizar e de fortalecer. sim.
tá? E aí, no momento de fortalecer, eu tenho que criar um arcabouço para dar condições para que ela volte a realizar, lembrando sempre da esperança e da aspiração dela, ou criando outras. sim, ok. E eu vou deixar aí uma colinha para vocês, tá? As duas já têm um livro, sim ou não? Sim, eu tenho. Tá. E Vânia, tem ou sim ou não? Tá. Então, para Francisca, acessa a página é, 250 e 251, tá? Ali você vai começar a ver exatamente tudo que eu falei na aula de hoje, já no quadrinho. Calma, Vânia, não precisa comprar, não. Porque o PDF está no grupo, tá lá fixado no grupo. E aí você, Vânia, para você, você vai buscar o apêndice, você vai buscar no PDF o apêndice C, tá? A Francisca, já estou dando que o apêndice C é a página 250. E o caso da Jack, ele tá todo no livro. Ele está na página 56, Francisca, tá? Ele está na página 56, que é esse quadrinho pequenininho que eu trouxe, mas vocês olhando o quadro da Jack e olhando para o apêndice C, é exatamente o nosso encontro de hoje. E para você, é, Vânia, ele está no final do capítulo 3, tá? Acessando e energizando. Então, ele está no final do capítulo 3, o caso da Jack, tá? O mapa da recuperação. Ok? Meninas, hoje foi Ok. rapidinho, porque hoje foi o caso Jack. Ó, um beijo pra Beijo, beijo. vocês. Tchau, tchau. Obrigada pelo carinho e divulguem, tá?